A palavra que tem sido ministrada, durante o mês agora de agosto, que é temor ao Senhor, temor a Ele. Quem esteve aqui nas últimas ministrações, me ouviu falar sobre, até agora, dois homens, duas passagens da Bíblia, onde pessoas comuns como você e eu tiveram a experiência com o Senhor de algo sobrenatural. E eu tinha comentado, que o Senhor tinha me dado uma palavra e eu dividi ela em 3 partes. E todas essas 3 partes, todas essas 3 séries, partes dessa série, tem como fundo esse lema: o Senhor luta as batalhas daquele que o teme. Nós estamos no mês do temor do Senhor. Quem não esteve aqui, não ouviu, a primeira ministração foi Josafá e o temor do Senhor. Nessa palavra nós ouvimos que Josafá foi um rei de Judá, um dos melhores reis que passaram por ali, e Josafá tinha um exército que era mais do que 1 milhão de homens. Isso é muita coisa. Naquela ocasião, quem esteve aqui ouviu dizer que hoje, atualmente, no censo de 2025, o Brasil tem 340 mil soldados na ativa, incluindo Marinha, Exército e Aeronáutica. Judá tinha 1.160.000 homens ao seu dispor. Josafá conseguiu criar um exército muito grande lá em Judá. E esse exército estava esparramado por toda a Judá. E a Bíblia diz que ainda assim, 3 reinos se juntaram, os moabitas, os amalequitas e os edonitas juntaram contra Israel. Eles conseguiram furar o bloqueio. E quando chegou a notícia a Josafá que o reino inimigo já estava dentro de Judá, eles estavam a uma distância de 60 quilômetros. Não tinha tempo de Josafá reunir todo aquele contingente grande que ele tinha para trazer ali em Jerusalém e fazer guerra. Josafá então teve medo, mas o medo não tirou o temor que ele tinha do Senhor. E mesmo com medo, a Bíblia diz que ele foi buscar ao Senhor. E Deus disse para ele: Josafá, nessa batalha você não tem que guerrear. Nessa batalha eu vou lutar por você. É o que nós acabamos de cantar aqui, é o que acabamos de receber de ministração. O Senhor, Ele luta as batalhas daqueles que temem a Ele. E a Bíblia diz que enquanto o exército estava louvando e adorando ao Senhor, os levitas e os sacerdotes estavam à frente do exército. Enquanto eles louvavam, o Senhor confundiu os inimigos. E aquele exército que estava dentro de Judá começou a lutar contra si, um contra os outros. E a Bíblia diz que todos eles morreram ali, lutando entre si, e Josafá não precisou lutar, porque Deus lutou por eles. A segunda ministração foi sobre Gideão, que nós falamos numa quarta-feira dessas para trás. Gideão era um homem que era temeroso, um homem que estava temendo, porque os midianitas, a Bíblia diz que eles eram muito malignos, eles faziam um mal muito grande. E Gideão, temendo o avanço do inimigo, se encontrou com o Senhor. Na verdade, o Senhor se encontrou com ele e disse: olha, eu vou levantar você para poder vencer os midianitas. E ele disse: quem sou eu? Eu sou o menor da casa dos meus pais. Como eu posso ir e vencer esse exército? Como eu posso ir e vencer o exército dos midianitas junto com outros 2 povos? Somavam 120.000 homens. Gideão conseguiu juntar num primeiro momento 34.000 homens. Era 34.000 versus 120. Mas Deus ainda disse para Gideão: Gideão, tem muita gente aí com você. E de 34.000 homens, ficou com Gideão apenas 300.
E o mais impressionante é que desses 300, eles não precisaram lutar a batalha contra os 120.000. Deus deu vitória a Gideão contra os 120.000, sem precisar daqueles 300 lutarem. A palavra diz que os sacerdotes, aqueles que estavam ali à frente, tinham na sua mão tochas, como luz para trazer claridade à escuridão, mas eles também tinham na mão buzinas, eles tinham na mão chofar, trombetas. E enquanto o povo tocava o chofar, adorando ao Senhor, e gritavam e louvavam ao Senhor ali, o Senhor fez a mesma coisa com Gideão do que tinha feito com Josafá. O inimigo, os midianitas, começaram a guerrear entre si, começaram a guerrear um com os outros, e eles também pereceram. Mais um exemplo de que Deus luta as batalhas daquele que teme ao Senhor. Então hoje, o último trecho dessa série de 3 mensagens, nós vamos ouvir sobre Josué e o temor do Senhor. O primeiro texto que eu gostaria de ler, geralmente o pastor está aqui e coloca uma água. Se alguém puder, por gentileza, me dar uma água, hoje eu vou precisar. O primeiro texto, Josué 1:1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai querido, nós estamos diante da sua palavra. Obrigado, Senhor, a Deus, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. O Senhor é grande, o Senhor é digno, o Senhor é santo, o Senhor é amável, o Senhor é cuidadoso, e o Senhor nos permite, nesse momento, receber a palavra do Senhor. Eu te peço a Deus que o Senhor não permita que eu venha macular esta palavra, mas que eu possa ser usado como um canal de bênção para os meus irmãos, para que aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração eu possa falar. E aonde eu não consegui chegar com a retórica, onde eu não consegui chegar com o meu jeito de explicar, que o teu Espírito Santo possa fazer com que esta palavra, com que esta letra, com que este logos se transforme em rema, e que nós possamos sair daqui hoje mais apaixonados pelo Senhor, dispostos a uma mudança de vida. Eu coloco nas tuas mãos tudo que deixamos para fora da igreja, que os anjos do Senhor possam estar lá, se por acaso deixamos algum problema, alguma situação difícil, que os anjos do Senhor possam estar ali, porque nesse momento, ó Pai, nós queremos dedicar a nossa mente ao Senhor. Não permita que nós venhamos devagar nos pensamentos, distrair com a palavra, mas que nós possamos, Senhor, ó Deus, receber desde o início, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Em o nome de Jesus, amém. O texto que nós acabamos de ler conta a história, vai narrar a história de Josué. Josué, ele era auxiliar de Moisés. Moisés aqui já tinha morrido, e Deus então deu a incumbência para Josué, para fazer com que aquele povo que tinha saído do Egito, passado um período no deserto, e que agora iria entrar para a terra prometida, que é Israel, onde existe Israel hoje, seria Josué a pessoa a introduzir as pessoas ali, a introduzir o povo de Deus na terra prometida. Antes de eu continuar falando sobre Josué e como Deus agiu poderosamente na vida dele por conta do temor, eu queria te contar um contexto desse texto que a gente acabou de ler. Uns fatos que aconteceram um pouquinho antes de Josué receber essa palavra do Senhor. Eu quero ler Deuteronômio 2:2. Moisés diz assim: finalmente o Senhor me disse.
vocês andaram por esta região montanhosa tempo suficiente, agora sigam para o norte. Este aqui é um exemplo, um mapa de Israel. Israel hoje, atualmente, ocupa essa região aqui assim, ó. Mas lá atrás ele ocupava essa região, mais aqui em cima até aqui embaixo. Se o mapa fosse aumentado, o Egito estaria mais ou menos aqui assim. Deus libertou o povo do Egito. O povo saiu do Egito e ficou mais ou menos numa região que seria aqui, que era o do Monte Sinai. E eles ficaram acampados no Monte Sinai durante 1 ano. Logo depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, que os egípcios morreram lá no mar, o povo saiu do mar e ficou acampado numa região aqui que seria o Monte Sinai. Durante 1 ano eles ficaram lá. E nesse período que eles ficaram no Monte Sinai, o livro de Números, o livro de Levíticos, foram escritos. Deus deu as leis, as regras, no período que o povo estava ali. E aí Deus disse assim: Moisés, agora já está na hora do povo ir para a terra prometida. Eu livrei vocês do Egito, agora é hora de vocês entrar e conquistar a terra. O que Deus tinha dito para o povo: conquiste a terra. Então eles saíram do Monte Sinai e começaram a caminhar para poder possuir a terra prometida. Porém, quando eles chegaram em Cádiz Barneia, essa cidade aqui, o povo teve uma atitude de incredulidade. E eles disseram assim: olha, espera aí, antes de nós entrarmos na terra prometida, antes de nós possuirmos essa terra, vamos lá espiar, vamos lá ver, observar se a terra realmente é boa. Quantas pessoas estão assim? Recebem do Senhor uma palavra, Deus diz: você vai vencer. Deus diz: eu vou liberar a cura. Deus diz: eu vou liberar a libertação. E a pessoa duvida: será que realmente é isso que Deus quer? Deus nos manda perdoar, e eu falo: não, mas será que vale a pena eu perdoar essa pessoa? Olha o mal que ela me fez. Deus nos manda ir numa direção e a gente às vezes duvida. A mesma coisa aconteceu com o povo de Israel. Era para eles conquistarem, tomar posse, mas a dúvida entrou no coração deles, e por conta da dúvida, a ira do Senhor se acendeu sobre aquele povo. E mais, a ira do Senhor se acendeu sobre Moisés, porque Moisés era o líder. Quando o povo veio a ele e falou: olha, vamos consultar primeiro, vamos observar, Moisés tinha que ter falado: não, o Senhor nos deu uma palavra para entrar e conquistar, então vocês vão entrar e conquistar. Mas Moisés não fez isso. A Bíblia diz que Moisés acatou, achou boa a palavra do povo e permitiu que eles espiassem a terra. Eles espiaram a terra durante 40 dias. E a ira do Senhor se acendeu e falou: olha, porque vocês não me obedeceram, porque vocês não entraram e conquistaram a terra de uma vez, para cada dia que vocês espiaram a terra, eu vou dar 1 ano de peregrinação no deserto. Então o povo ficou 40 anos sem entrar na terra prometida. E eles voltaram e começaram a rodear o deserto. Nós acabamos de cantar aqui: esse deserto vai ter fim. O deserto do povo de Deus durou 40 anos. A consequência disso foi que, por culpa de Moisés, quase 3 milhões de pessoas morreram. Porque a Bíblia diz que toda aquela geração que estava ali, que era aproximadamente 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, toda aquela geração morreu no deserto. Quem entrou depois na terra prometida foram os filhos deles, mas aquela geração não entrou no deserto. E a Bíblia também diz que o número dos que entrou era próximo a 3 milhões também. Mas aquela geração não entrou. Por isso, meu amado, quando a incredulidade entra no nosso coração, um caminho que era curto se torna longo. Um prazo que seria rápido se torna anos.
Um caminho que seria fácil se torna árido, seco. Nós não devemos duvidar da palavra do Senhor, não fazer como os nossos irmãos fizeram no passado. A palavra do Senhor está escrita para que nós venhamos aprender com eles e não venhamos repetir os mesmos erros. Pois muito bem, Israel viveu lá durante 40 anos no deserto, e aí depois entra o texto que nós acabamos de ler, que Moisés disse: então o Senhor me disse, nós já andamos tempo suficiente no deserto, agora nós vamos entrar e tomar posse da terra. E qual foi o lugar que o pessoal parou quando falaram isso? De novo, em Cádiz Barneia. O povo se reuniu aqui novamente, 40 anos andando com Moisés, 40 anos vendo codornizes caindo do céu, vendo o maná sendo alimento dado pelo próprio Senhor, uma nuvem de glória, uma coluna de fogo, vitória sobre outros exércitos, água saindo da rocha, milagres espetaculares aquelas pessoas viram, mas ainda assim não tinham um coração transformado. 40 anos não foi suficiente para transformar a vida daquele povo. E isso nos leva a pensar: quanto tempo nós temos de igreja? Há quanto tempo nós frequentamos os cultos? Quantas pessoas ainda vivem um dia a dia da religião, mas não têm o coração ainda transformado, o coração ainda entregue ao Senhor? Aquele povo estava assim. E a Bíblia diz que quando eles chegaram aqui no deserto de Cádiz Barneia, na cidade de Cádiz Barneia, alguns homens falaram assim: olha, Moisés, deixa que agora a gente assume, nós vamos entrar e conquistar a terra. E eles entraram por aqui, mas a palavra do Senhor diz que os amonitas destruíram eles, massacraram eles, porque mais uma vez eles não ouviram a voz do Senhor, mais uma vez eles quiseram agir com a sua própria vontade. E a Bíblia diz que eles voltaram chorando para Moisés, arrependidos, e falaram: perdoa, Moisés, pede a Deus para interceder por nós, nós erramos, nós agimos pela nossa própria força, nós agimos pela nossa própria vontade. E aí aquele texto que nós lemos, o último agora, diz que Deus falou com Moisés: vai pela região do norte. Aqui seria o caminho mais curto para conquistar a terra, mas Deus disse: não vai por aqui, vai pelo caminho do norte. Então eles fizeram essa caminhada aqui e entraram por Israel, conquistaram Israel por aqui. Mas antes de eu falar desse texto, porque aquele primeiro que a gente falou, quando Deus disse para Josué: Josué, Moisés morreu, e agora é você que vai atravessar o Jordão, aqui tem um rio, é você que vai atravessar o Jordão, e é você que vai conquistar a cidade de Jericó, que foi a primeira cidade que o povo conquistou. Foi nessa região aqui que está o primeiro texto que nós lemos lá atrás. Mas ainda aqui, olha, esse contexto que eu estou dizendo, tem um dos textos que está em Números capítulo 20. Para mim, é um dos 3 textos mais tristes da Bíblia. O primeiro, que da minha opinião, mais triste da Bíblia, é quando Adão peca, e o pecado entra no mundo. Esse para mim é um de maior tristeza, porque através disso todo o mal veio à terra. O segundo texto é o de Números 20, nós vamos ler aqui ele brevemente. E o terceiro, mais triste que eu acho, é quando Israel e Judá foram levados cativos para a Babilônia. Para mim são os 3, do Velho Testamento são os 3 textos mais tristes. Números, capítulo 20, versículo 1. Essa passagem aconteceu aqui, em Cádiz Barneia, quando o povo já ia conquistar a terra depois dos 40 anos. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz Barneia. Ali Miriam morreu e foi sepultada. A primeira baixa que Moisés teve
Ele teve 3 perdas irreparáveis aqui, descritas no capítulo 20 de Números. A primeira perca dele foi a sua irmã mais velha, Miriam. A Bíblia diz que quando Moisés nasceu, para fugir da morte, porque os meninos iam morrer, aqueles que nascessem do sexo masculino iriam morrer, a Bíblia diz que a mãe dele colocou ele num cesto, colocou no rio Nilo e ele foi pelas águas. E a palavra do Senhor fala que a irmã dele, Miriam, ficou olhando de longe, até ter certeza de onde o seu irmão iria parar. A Bíblia chama ela de profetisa. Ela acompanhou Moisés em toda a trajetória no deserto. Era uma amiga, era alguém próxima dele. Eles estavam agora entrando na terra prometida, mas ela morre, ela não consegue alcançar aquela herança, aquela promessa. Eu fico pensando como que não estava o coração de Moisés. Isso é inferência da minha parte, mas eu imagino que ele estava com luto, porque Moisés já não era mais jovem, ele já estava com 120 anos, já era um senhor de idade, que durante 40 anos conduziu um povo rebelde, pastoreou uma igreja de gente que não tinha o coração transformado. As pessoas reclamavam, as pessoas amaldiçoavam Moisés, as pessoas queriam matar Moisés, as pessoas queriam depor Moisés, tirar Moisés da liderança, praguejavam Moisés, praguejavam Deus, desobedeciam, e Moisés, a palavra do Senhor diz lá em Números capítulo 12, que Moisés foi um dos homens mais mansos que já pisou na terra. Nesse texto aqui, Moisés ele já estava, na minha interpretação, Moisés já estava com um coração fragilizado, emocionalmente abalado, por conta da perda da irmã, mas vai piorar. Não havia água para o povo, então se juntaram contra Moisés e contra Arão. De novo, o povo que viveu 40 anos vendo o milagre, porque se depara agora com a falta de água, de novo vão brigar com Moisés e com Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Isso é ingratidão. Eles estavam falando assim: olha, é melhor a gente ter ficado lá no Egito, ou então era melhor a gente ter morrido no deserto, do que agora a gente chegar aqui na divisa, na fronteira com a promessa, e a gente não ter água, a gente não ter condição de saciar a nossa sede. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar, que não é de cereais, nem de figo, nem de vides, nem de romã, nem de água para beber? De novo, é interpretação minha. Um homem que estava de luto, que havia acabado de perder a irmã, que estava tendo que lutar com uma questão pessoal, uma questão que não tinha a ver com a igreja, uma questão que não tinha a ver com o povo, era algo dele. Além dele ser privado de viver um luto, ele ainda estava recebendo uma acusação, ele estava recebendo uma contenda, uma afronta do povo, que esperava que ele resolvesse o problema da igreja, que ele resolvesse o problema da congregação. Números 26, então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: você e Arão, peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observem, guarde essa palavra, enquanto eles observem, falem aquela rocha que está ali, e dela jorrará água.
Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada de diante do Senhor. E aqui eu quero parar um minuto. Quando eu estava estudando e montando esse estudo, me veio uma imagem, uma memória. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, mas que você não respondesse em voz alta. Respondesse para você. Você tem orado pela igreja em que você frequenta? Mais do que isso, você tem orado pelos pastores da igreja que você frequenta? Nós temos um grupo de oração que se reúne todas as segundas-feiras, às 20 horas, é uma reunião online que dura 30 minutos, rigorosamente 30 minutos de oração. E eu até convido, incentivo você a participar. Graças a Deus nós não estamos numa igreja que a gente ouve, você é obrigado a estar lá, você tem que estar lá. Não, é espontâneo, é de livre vontade de cada um, mas eu gostaria de te incentivar a participar desse momento de oração. A Bíblia diz que Davi foi um dos homens mais vitoriosos, talvez o maior rei que Israel teve, na concepção de alguns. A Bíblia diz que ele matou urso com a mão, matou leão com a mão, derrubou um gigante, que nem um exército inteiro conseguiu derrubar, venceu batalhas enormes, mas a Bíblia diz que ele era um homem de oração. Às vezes nós estamos passando dificuldade, mas nós não temos uma vida de oração. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele disse, orai sem cessar. É um aconselhamento que ele deu. E isso nós devemos fazer, orar sem cessar, orar o tempo todo. Então, nessa oração que a gente tem aí todas as segundas, se você quiser, se você está em algum dos grupos de WhatsApp da igreja, você vai receber um link amanhã, e se você puder, dedique um tempo, 30 minutos para poder orar. Mas por que eu lembrei disso? Porque quando eu estou nesse grupo, e quando eu vou orar, sempre, quase todas as vezes eu faço uma oração, Deus, dê inteligência emocional aos nossos pastores, dê a eles saúde mental, saúde física, mas dá a eles condição de cuidar do povo, porque não é fácil cuidar das pessoas. Tem 1 ano e 8 meses que eu conheço o pastor e a pastora, e tem 1 ano e 8 meses que eles estão tendo que aprender a lidar comigo. Eu não acho que eu sou uma pessoa difícil de lidar, mas eu também não facilito muita coisa. Eles estão tendo que aprender a lidar comigo. Tem 1 ano e 8 meses que os pastores estão tendo que aprender a lidar com a Ariane. Nós dois somos totalmente diferentes. Se você tratar com um assunto comigo, longe dela, e depois pegar esse mesmo assunto e tratar com ela, longe de mim, você vai ver que nós vamos ter opiniões e pensamentos totalmente diferentes. Nós somos muito diferentes nos nossos pensamentos. Os pastores estão tendo que aprender a lidar com ela. Os pastores estão tendo que aprender a lidar com cada um de nós. Enquanto talvez num dia de sexta-feira a gente vai para uma churrascaria, para uma pizzaria, ou a gente chega e eu vou dormir, descansar. Pode ser que os pastores não estejam ali na nossa casa, mas eles vão estar na casa de uma outra pessoa, eles vão estar cuidando de uma outra frente, são muitos pratos para poder equilibrar e falta braço. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos, nós, a congregação, nós que somos discipulados pelos pastores, nós que somos conduzidos por eles, nós devemos lutar para que nós não venhamos ser enfadonhos para eles. Que nós não venhamos ser um fardo pesado para eles. Moisés, um homem muito manso,
O povo se tornou pesado. Durante 40 anos de caminhada, Moisés segurou as pontas. Teve momentos que ele se entristeceu, pediu Deus para poder tirar aquela missão dele, e Deus disse: não, é você mesmo que eu escolhi, você vai até o final. Mas Deus sempre estava com Moisés. Mas agora, no final da vida dele, um senhor de 120 anos, que acabou de perder a irmã, que está vivendo um luto, que já está cansado daquele povo, que não tem um coração transformado, que não busca o Senhor de verdade, que só critica. Aquele povo contendeu com ele e com o irmão dele. O que Moisés faz? Vai para os pés do Senhor, e ele está certíssimo. Porém, quando ele volta para o povo, ele estava emocionalmente abalado. E a gente vai ver isso. Meu amado, existe uma frase que diz que pessoas feridas ferem, pessoas magoadas magoam, líderes feridos ferem. Aquela igreja não cuidou do líder, muito pelo contrário, afrontava ele constantemente, até que chegou uma hora que o líder não suportou mais. Números 20:10. Em seguida, Moisés e Arão mandaram chamar o povo para se reunir de frente da rocha. Olha como ele já se direciona para o povo: ouçam, seus rebeldes, e gritando. Aquele que era manso, aquele que era calmo, se descontrolou emocionalmente, e disse: seus rebeldes, escuta o que o Senhor vai falar com vocês. Moisés disse: será que dessa rocha que teremos que tirar água para vocês? Um peso emocional, uma carga emocional sobre Moisés. E ele disse: olha aqui, seus rebeldes, vocês não obedecem ao Senhor, vocês não têm um coração quebrantado, é daqui que vocês estão querendo que tire a água? E a Bíblia diz que Moisés então pegou o cajado dele e bateu 2 vezes com força nessa rocha. Números 20:11, então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. Ele bateu na rocha. Há 2 versículos atrás ali eu pedi para poder guardar uma palavra. Deus tinha mandado Moisés falar, e o que Moisés fez? Bateu. Todos os ministros da palavra que sobem aqui, nós estamos para servir a igreja. Nós não estamos aqui para poder mostrar conhecimento, para poder mostrar desenvoltura, habilidades. Pelo contrário, nós estamos aqui para poder servir aos irmãos. Como? Levando a palavra do Senhor ao seu coração, para que você possa receber, e através disso a sua vida possa ser transformada. A responsabilidade de quem está aqui no altar é cuidar da igreja, é tratar a igreja com carinho. Mas Moisés não fez isso. Ele tratou a igreja rispidamente, ele tratou a congregação de forma dura, bravo, irado. Existe uma justificativa para isso, mas ainda assim, ele não deveria ter feito o que fez. E aí eu disse que Números capítulo 20 é dos versículos mais tristes da Bíblia, onde Moisés tem 3 perdas. A primeira, no capítulo 20, versículo 1, foi a morte da irmã. E a segunda perda que ele teve foi essa aqui, ó. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim, para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que lhes dou. Sabe o que é isso?
Deus disse para ele: porque você não quis acreditar em mim, porque você mais uma vez foi incrédulo, falando com o líder. A palavra do Senhor diz que aqueles que levam a palavra, eles vão ter um rigor maior do Senhor, porque a responsabilidade daqueles que ensinam, ela é maior, porque se ensinar errado, as pessoas vão perecer, e a responsabilidade é de quem ensinou. Porque Moisés, mais uma vez, teve uma atitude de incredulidade, o Senhor disse: você não vai entrar na terra prometida. E qual foi a incredulidade de Moisés? Ter batido na rocha. De novo, é interpretação minha. Gênesis, Êxodo capítulo 17, vai falar que, numa situação parecida com essa, que o povo estava num deserto, lá de Refidim, não tinha água, eles clamaram: Moisés, cadê água, cadê água? E Moisés foi até o Senhor, e o Senhor tinha dito para Moisés: fere a rocha, pega o seu cajado e bata na rocha. Em Êxodo capítulo 17, foi isso que ele mandou fazer. Obrigado. Foi isso que Deus mandou Moisés fazer, bater na rocha. Ele foi lá e bateu, e a Bíblia diz que jorrou água e matou a sede daquele povo. Quase 40 anos depois, Deus dá uma ordem para Moisés: Moisés, vai lá e fala. Sabe o que isso nos leva a pensar? O que a gente viveu de experiência no passado não serve para viver agora. Não é porque Deus usou um modo no passado que Ele vai usar agora. E se eu confio somente no Deus que agiu no passado, eu estou tendo uma atitude de incredulidade. Se eu acho que Deus vai agir só do jeito que Ele agiu no passado, eu estou sendo incrédulo, porque eu não estou ouvindo a voz de como Ele vai agir agora, na sua vida e na minha. Moisés ficou preso ao que Deus fez há 40 anos atrás, e ele desprezou a palavra do Senhor e falou: não vai ser desse jeito, eu não vou falar com a pedra, eu vou bater nela. E isso pesou contra Moisés. Essa foi a incredulidade. Por isso que Deus disse: porque vocês não confiaram em mim, porque vocês foram incrédulos à minha palavra, e não mostraram a minha santidade para o povo. Está vendo a responsabilidade de quem prega? Apresentar a santidade de Deus para o povo. E se quem está no altar, ele macula e faz do jeito dele, macula essa palavra, Deus até pode trazer a unção para a igreja, mas acontece o que aconteceu com quem ministrou: vai ficar de fora da terra prometida. E sabe o que é mais triste? Olha o próximo texto. Também eu implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor, passaste a mostrar o teu servo e a tua grandeza, a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as tuas obras segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Moisés implorou ao Senhor: Senhor, me permita entrar. 40 anos eu andei com esse povo, 40 anos eu preguei para eles. Deus, não permita que eu fique de fora disso. Mas olha a resposta do Senhor: porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vocês, e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Que dureza não deve ter sido para Moisés. Se entregou ao povo, abriu mão da própria vida dele,
Ele poderia ir no cinema, ele poderia ter comprado carro, ele poderia ter investido na bolsa, poderia ter criado um patrimônio, mas não, ele abdicou da sua vida para conduzir um povo, para pregar para uma igreja, para pastorear um povo. E por conta do próprio povo, que era incrédulo, duro de coração, ele ficou de fora da promessa. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse assim: olha, eu esmurro o meu corpo, para que depois de eu ter pregado para muitas pessoas, eu mesmo não venha ficar de fora da graça. Paulo conhecia a história de Moisés e sabia que se ele não, mesmo com as injúrias, mesmo com as injustiças, mesmo com as traições, o apóstolo Paulo sabia: eu preciso permanecer fiel, para que eu não perca a minha herança. E pior, além de Deus ficar bravo, indignado com Moisés, mandou ele calar a boca e não tocar mais nesse assunto. Olha o que Deus manda Moisés fazer: dará ordens a Josué, anima-o, fortaleça-o, porque ele passará diante desse povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Além dele não ver a terra, ele teve uma missão: vai lá e anima quem vai fazer a obra no seu lugar, vai lá e prepara quem vai ir no seu lugar. Você só vai ver. Por isso, meu amado, eu quis contar esse contexto, porque daqui a pouco a gente já vai entrar na parte de Josué, propriamente. Mas eu quis trazer esse texto, porque Josué só entrou na história por conta do fato da incredulidade do povo. Se não fosse assim, era para Moisés ter conduzido, e não Josué. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de frente para Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com seus próprios olhos, porém não irás para lá. Essa é uma representação de Moisés enxergando, contemplando, mas impedido de entrar na terra. Então aqui começa os dois primeiros textos que nós lemos, que Deus disse para Josué: Josué, vai, passa o Jordão e faça o povo entrar na terra prometida e conquiste Jericó. Daqui começa então a pregação. Naquele mesmo local, na mesma imagem do mapa, Moisés morreu por aqui. Ele olhou a terra prometida daqui, morreu ali, e daqui Josué seguiu. Ele fez o povo atravessar, daqui está mais perto para ver, ó. Ele fez o povo atravessar o rio Jordão e entrou para poder conquistar Jericó. A primeira cidade conquistada pelo povo de Deus foi Jericó. Josué capítulo 4, versículo 12. Os guerreiros da tribo de Ruben e de Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram a frente dos israelitas armados, conforme Moisés havia instruído. Esses homens, cerca de 40.000, estavam armados para a guerra, e o Senhor ia com eles, enquanto avançavam a planície de Jericó. Agora Josué já vai com um exército de 40.000 pessoas. Pensa a atenção que não estava sobre Josué. Moisés, o líder, morreu.
Ele viu como que o líder morreu. Ele morreu por conta de não ter conduzido o povo da maneira correta. Agora é ele que está no lugar daquele líder. Ele tinha que enfrentar uma cidade fortificada. A palavra do Senhor diz que os muros de Jericó eram grandes e as portas estavam fechadas. Ninguém entrava e ninguém saía, porque eles estavam com medo do povo de Israel. Como é que eles iam entrar ali? Como é que eles iam derrubar aqueles muros, aquelas portas? Havia uma tensão sobre Josué. Versículo 14. Naquele dia o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel. E eles o respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés. Quando Josué atravessou o Jordão, e eles atravessaram o Jordão a seco, porque era um rio. E da mesma forma como Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o rio. O rio ficou uma coluna aqui, a água vinha e não descia, a água daqui foi embora, escoou, o chão ficou seco, e a Bíblia diz que eles passaram a pés a seco. Eles atravessaram o Jordão. Josué conseguiu montar um exército de 40 mil pessoas. Todo o povo começou a olhar para Josué e falar: olha, esse aí tem meu respeito. Esse aí é o líder nosso, esse é o que nós vamos respeitar, esse é o que nós vamos com ele guerrear, e é com ele que nós vamos vencer. O povo estava animado. Talvez Josué, porque recebeu respeito, porque Deus fez dele um grande líder, talvez também ele achou, não é, sou bom mesmo, nós vamos conseguir, ninguém vai nos parar. Josué 5,13. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou você é inimigo? Josué estava indo com um exército. Ele encontra um homem com uma espada. Ele reconheceu que ele era um soldado. E aí Josué pergunta para ele aqui: você vai entrar comigo nos 40 mil que está ali? Ou você é um dos meus inimigos que eu vou te destruir? Foi isso que Josué perguntou. Olha a resposta. Respondeu ele: não, nenhum nem outro. Eu não sou teu inimigo, mas eu também não estou aqui para poder te apoiar. Eu sou o general do Senhor, que veio para que você fosse conduzido por mim, e sou eu que vou lutar a sua batalha, e sou eu que vou te conduzir. Eu não vim para te ajudar, é você que vai me acompanhar. Foi essa palavra que Josué recebeu daquele homem. Enquanto ele achava: não, eu vou vencer Jericó com a força do meu braço, eu vou vencer Jericó com os meus 40 mil homens, eu vou vencer Jericó com o testemunho que agora Deus deu de mim e me tornou um grande homem. Mas o anjo do Senhor disse: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor a teu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Da mesma forma, quando Deus encontrou com Moisés e disse: tira a sandália do seu pé, porque aqui é lugar meu, é território santo, não é seu lugar. A igreja não é sua, a terra não é sua, a empresa não é sua, a inteligência, a qualidade, a habilidade que você tem não é sua. Ai de nós se não fosse Deus nas nossas vidas. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair e ninguém podia entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entregarei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros.
mais uma vez, assim como Deus foi com Josafá, assim como Deus foi com Gideão, Deus está repetindo o mesmo modo operante com Josué. Às vezes a gente acha, que aquilo que a gente faz vai contribuir para Deus nos abençoar, e muitas vezes a gente põe os pés pelas mãos. Faltou dinheiro, não tem condição de assinar fazer uma assinatura do Premiere, da Globo. Vou então burlar o processo? Vou arrumar um jeito de eu piratear e assistir o jogo de graça? Eu lembro que quando eu estava construindo a minha casa, a gente comprou o lote, construiu, e lá não tinha quase casa nenhuma. Era um bairro novo, então estava muito recente. E o meu vizinho, ele tinha me dado uma sugestão. Por que você não faz um gato? Tinha uma betoneira. Eu comprei uma betoneira, porque o pedreiro pediu, que ele não ia virar massa na mão, mas como é que liga se não tem energia? E demorava muito para poder trazer, porque bairro novo sempre demora um pouco mais. E lá era bifásico, então demorava, era mais complicado, porque eu tinha que provar, porque eu precisava de 220. E eu disse para o pedreiro o seguinte: olha, eu não vou fazer gato, e você só vai começar a trabalhar com a betoneira quando a CEMIG vier. E ele me chamou no meio da rua, e a gente foi, ele me mostrou assim a rua lá embaixo. Ele está assim, olha até lá embaixo, vê se você vê um poste, um padrão da CEMIG daqui até lá embaixo. Todas as casas que tem daqui para baixo estão utilizando gato. Eu fui e disse para ele, então nós vamos parar a obra, mas eu não vou fazer gato. Com, acho que 3, 4 dias, de forma milagrosamente, estava lá o povo da CEMIG ligando o meu padrão e a gente podendo usar a energia. Nós não precisamos ajudar a Deus com gato, com trambique, com serviço sem nota, com um jeitinho brasileiro de resolver as coisas. O Senhor é quem nos sustenta. Talvez Josué estava pensando assim, eu confio nos meus homens, na força do meu braço, mas o anjo do Senhor disse, não preciso de você, é você que precisa de mim, vem que eu vou te mostrar o caminho. Deus então disse, eu vou te entregar Jericó, você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias, 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de carneiro, cada um levará um chofar. A mesma forma que Deus fez com Josafá, com Gideão, agora está fazendo com Josué. O chofar, a gente tem até um ali, O chofar, ele é um instrumento que o sacerdote utilizava para poder... Obrigado, pastor. Esse é um instrumento, tem dele de vários tamanhos. Ele é feito de chifre de carneiro, e ele era usado no momento da adoração, se tocava isso aqui. Josafá tocou esse instrumento. Gideão tocou esse instrumento, e agora Josué também vai para a guerra, tocando este instrumento. Pastor, vou pôr aqui, depois eu ponho lá. Sabe o que Deus estava falando? Vocês vão rodear a terra, mas vão rodear a terra adorando. Vocês vão rodear a terra louvando. O Lucas está por aí? O pessoal do louvor, se já puder, ou quem que vai ministrar? Se o pessoal do louvor já puder subir, já estou encerrando. Da mesma forma com que Deus agiu com aqueles outros, Ele agora manda os sacerdotes irem na frente, louvando e adorando ao Senhor. No 7º dia, marchem ao redor da cidade, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam a trombeta. Então olha como foi a estratégia que Deus deu. Durante 6 dias, vocês vão rodear a muralha de Jericó, as paredes fortificadas. E Deus mandou eles rodearem de boca calada,
de boca fechada. Isso é tema para outra ministração. Mas Deus conhecia aquele povo que reclamava. Então Deus falou, vai calado. Quando você estiver numa luta, vai calado, não abra a boca, não empreste sua boca para o diabo. Se está difícil, fica calado, não murmure. Não se rebele, não se ire. Guarde para você ou para sua esposa. Fale com ela e os dois juntos orem. 6 dias eles rodeavam uma vez por dia. Mas no 7º dia, eles rodeariam 7 vezes os muros. Enquanto os sacerdotes tocavam as trombetas. Quando os sacerdotes fizeram soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto em que estiver. Na onde que música vai derrubar um muro? Quando que uma trombeta, quando que um chifre de carneiro soprado e fazendo um zunido derrubaria? Mas veja bem, a obediência nem sempre produz um resultado imediato. O povo recebeu uma orientação, rodeia e canta. Rodeia e não murmure. Rodeia e adore, e celebre ao Senhor com festa. No primeiro dia eles fizeram, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo num domingo à noite? Sentado numa cadeira que é muito menos confortável do que o sofá da minha casa. O que eu estou fazendo aqui quando os irmãos cantam a música e eu levanto a mão? O que eu estou fazendo aqui? A obediência nem sempre mostra o seu resultado de forma imediata, mas nós devemos prosseguir. Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Ele não mente, e o guarda de Sião não dorme. Ele cuida de nós, e se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Josué 6,15. No 7º dia os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar aquele toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a você a cidade. Ele estava dizendo: comece a celebrar, os muros ainda não caíram, mas comece a glorificar. O deserto ainda, nós cantamos aqui agora há pouco, né? O deserto ainda não acabou, mas comece a glorificar. Nessa mesma música que foi ministrada, diz assim: olha, que eu não preciso de sinais para poder crer no Senhor, porque a palavra de Deus diz que aqueles que creem no Senhor, os sinais vão os acompanhar. E sinal, meu amado, não é garantia de salvação de ninguém. Se fosse assim, o povo não teria murmurado durante 40 anos. Eles viram uma nuvem cobrir o calor, eles viram uma coluna de fogo proteger do frio, eles viam milagres acontecendo, sinais e maravilhas acontecendo. Tem gente que fala assim: olha, no dia que eu ver um anjo de glória, no dia em que eu ver as cordonizes caindo do céu, aí sim eu vou acreditar no Senhor. Meu amado, sinais não garantem a fé de ninguém. Eles obedeceram. Josué então diz: celebrem, celebrem antes, celebrem agora. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto de onde estava, e a tomou. Isso aconteceu também com Paulo e Silas, quando estavam presos. Eles estavam adorando, e enquanto adoravam, as cadeias caíram, as portas foram abertas. Durante 6 dias eles obedeceram sem ver o muro cair. No 7º descobriram que a obediência nunca dependeu do muro estar caindo para continuar obedecendo. Eu vou repetir: a obediência sua e minha não depende da gente ver o milagre acontecendo. Se Deus mandou a gente fazer, continue fazer, porque o 7º dia vai chegar.
Vai chegar um momento em que você vai começar a cantar um hino de vitória. Vai chegar um momento em que você vai começar a celebrar a vitória, antes mesmo que os muros venham ao chão. Meu amado, essa é a palavra, encerrando essa série de 3 ministrações que Deus colocou no meu coração. 3 homens diferentes, em épocas diferentes, separados por séculos de distância um do outro. Mas todos eles temeram ao Senhor, e porque temeram ao Senhor, receberam dele uma palavra de salvação, uma palavra de vitória. E todos eles não precisaram lutar. O Senhor luta as nossas batalhas. O Senhor luta a sua guerra. Tão somente tema ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor agora. Feche os seus olhos. Diante dessa palavra que foi ministrada, fale com o Senhor. Senhor, talvez eu tenha sido um daqueles rebeldes que não tem buscado o Senhor da maneira com que eu deveria. Senhor, talvez eu seja um daqueles que estão sendo pesados, que foram pesados para Moisés. Mas Senhor, a partir de agora eu quero ser um daqueles que carregam na mão a trombeta. Senhor, a partir de agora eu quero ser um daqueles que gritam que o Senhor nos deu a vitória. E assim como foi com Josafá, Gideão e Josué, nós também seremos e nós também venceremos.